Se eu cometo um engano, eu não vou receber um mal de volta, porque não é de Deus criar uma lei que causa um mal para os seus filhos. Mas se eu cometo um engano, a lei permite que eu fique vinculado a esse engano até o momento em que eu consiga restabelecer o erro, que eu consiga pedir perdão, que eu consiga fazer algo em troca do engano que eu cometi, ou seja, que eu expie o erro. Por isso que nós vivemos no planeta de provas e expiações. A expiação é necessária nesse planeta porque nós temos o que expiar. Nós temos ainda questões a corrigir do passado. E esse passado pode ser 1 minuto atrás, pode ser 1000 anos. São questões que nós levamos pelos milênios que nós precisamos resolver. Às vezes, uma situação que nós temos há 500 anos atrás, uma encarnação que nós tivemos em Roma. Uma atitude que tomamos com uma pessoa naquela encarnação, uma atitude ruim que ficou sem resposta. Hoje, em 2022, quase 23, eu posso estar vivendo com essa pessoa próxima a mim, como um parente, como um amigo, como alguém muito próximo, da qual eu tenho que restituir o engano que eu cometi. E geralmente essa pessoa vai trazer para a gente o que nós chamamos de sofrimento. Não é sofrimento, é restauração do engano que nós cometemos. É oportunidade de reajuste do engano que nós cometemos atrás. E aí nós vamos falar, mas João, eu não me lembro do passado. Eu não lembro das vidas passadas que eu tive, nem sei se eu tive. E aí eu digo a vocês, graças a Deus que nós não nos lembramos da vida passada. Já pensou? Se nós lembrássemos de alguém que nós amamos muito e que no passado nós fomos o responsável por machucar essa pessoa, por destruir essa pessoa. Lembrar que uma pessoa que nós amamos tanto, ela foi a responsável por nos destruir. Ou pior, uma pessoa com quem nós temos dificuldade, lembrarmos que ela dificultou para a gente mais ainda lá atrás. Como que a gente ia conseguir restaurar o amor com essa pessoa? Então Deus, na sua sabedoria imensa, na sua bondade maravilhosa, Ele permite que nós esqueçamos
do passado, para que nós possamos fazer por vontade própria. Senão a gente podia falar, né? Não, eu vou conviver com o meu parente ali, porque na vida passada eu causei distúrbios para ele, então eu vou me forçar a viver. Não vale a pena, não é assim que funciona. A gente tem que fazer por vontade própria. Eu quero fazer o bem para ele. Eu quero trabalhar em prol dessa reconstituição do passado. E as pessoas fazem isso sem saber que existe o passado. Nós espíritas sabemos que existem vidas passadas, que existe reencarnação. Outras religiões não aceitam ou não sabem disso, mas elas passam por isso da mesma forma. Não é porque não acreditam ou não tem reencarnação que não existe reencarnação para eles. Existe para todos nós. Então, nós vamos entendendo que as nossas ações, nossas escolhas, refletem naquilo que nós passamos. Nós somos os artífices, os arquitetos da nossa vida. Vai ter situação que a gente está sofrendo e vai lembrar: puxa vida, eu tomei tal atitude e agora estou respondendo por essa atitude. Estou sofrendo. Ou vai ter situações que a gente não vai entender. Por quê? Por que eu estou passando por esse sofrimento se eu não fiz nada? Se eu não fiz mal a ninguém, se eu não fiz nada a ninguém, por que esse sofrimento? A resposta está em vidas passadas. Se nós não aceitarmos as vidas passadas, como nós vamos responder pessoas que nascem ricas, milionárias e outras paupérrimas passando fome? Como que nós vamos explicar o desequilíbrio que existe entre os tipos de pessoas que vivem no planeta? Deus não é injusto, a gente já viu que Ele é a causa primária, a inteligência suprema. Ele não erra. Ele não é um senhor sentado num trono, rodando uma roleta, escolhendo o próximo que vai sofrer. Não. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Pai. Então nós temos guardados em nosso DNA espiritual tudo aquilo que nós precisamos reconstituir. Um exemplo interessante, quando a gente precisa aprender alguma coisa. Por exemplo, a gente faz uma oração a Deus, pedindo algo. A gente fala: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E às vezes é um pouco disso, porque na verdade funciona assim. A lógica de Deus, quando a gente vai trabalhar a questão de pedir algo. Deus, Senhor, Pai amado, permita que eu tenha paciência. Me ajude a ter paciência. Achando que a gente vai instalar na gente, igual no celular, você vai baixar e instalar o aplicativo Paciência. Não é, não funciona, não tem aplicativo Paciência para instalar. Como que a gente vai conseguir ter paciência? Vindo situações que exijam a nossa paciência. Então a gente vai pedir para Deus, para que a gente tenha paciência, Ele vai mandar situações para a gente poder exercitar a paciência. É assim que funciona. E a gente reclama: poxa vida, quanta situação difícil. Sim, estamos treinando para sermos pacientes. Quando a gente pede para ser humilde: Deus, me ajude, sou muito orgulhoso, me ajude a ser mais humilde. Virão situações que vão exacerbar o nosso orgulho, para a gente treinar a ter humildade. E assim por diante. Então existe o sofrimento que já carregamos, sofrimento que já vem das vidas passadas, ou dessa encarnação mesmo, e tem o sofrimento, vamos chamar de sofrimento bem com aspas bem grande, que é a solução que nós temos para angariar alguma característica boa. Quero ser paciente, quero ser humilde, quero ser menos egoísta. Tudo isso nós colocamos num balaio só como sofrimento. Não é. Uma coisa é angariar qualidades, a outra é responder pelo passado. Interessante, né? A gente começa a pensar melhor, vamos começar a dividir as coisas. Muitas coisas podem não ser sofrimento. Mas aí no capítulo 5, nós vamos encontrar, como eu disse há pouco, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Vamos falar primeiro das causas atuais das aflições. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é um exemplo próprio, é um exemplo que eu achei. Diz o seguinte: um cidadão, uma pessoa, entra para trabalhar 7h30 da manhã. Esse é o horário que ele entra para trabalhar.
Ele vai até o trabalho com um fretado, que ele pega às 7 horas da manhã em frente da casa dele. Só que geralmente, nesse dia, depois da quinta soneca do celular, ele acorda às 7h10. Ou seja, perdeu o fretado, está atrasado. Esse negócio de soneca é complicado, né, gente? Não sei se vocês costumam usar no celular a soneca, mas não é uma boa ferramenta, não. Ferramenta boa é uma que a minha mãe me ensinou, que é o seguinte: você compra essas bacias de alumínio, geralmente você encontra em feira, em casa de agropecuária, mercado mesmo, essas bacias de alumínio, coloca no chão, longe da cama, pega um despertador desse de corda, coloca dentro da bacia. Quando ele despertar, eu duvido que não acorde. Até o vizinho vai te ligar e falar: obrigado, você me ajudou aqui a acordar. Mas a gente usa a soneca muitas vezes, que é mais fácil, o celular está do lado, porque a soneca tem a opção de você ir tirando, né? Você vai dando mais tempo para você dormir. Ele perdeu a hora, acordou 7h10 da manhã. Ele acabou de criar a primeira causa da aflição do dia dele. Primeira causa. Por quê? Ele vai acordar em paz? Não. Ele vai acordar, vai olhar para o relógio, vai ver que são 7h10 e já vai vir aquele desespero. Ele vai levantar da cama, vai fazer uma prece, vai fazer uma boa oração? Não. Ele deixou a calça, a camisa, o cinto, a carteira, a chave do carro, tudo separadinho no dia anterior? Não. Ele não esperava que ele fosse atrasar. Ele sai desesperado procurando por isso tudo. Olha a qualidade dos primeiros minutos do dia dele. Tem mais. Se alguém mora junto dele, como que ele vai tratar essa pessoa? Com carinho e com amor? Não, ela vai tratar com desespero. Cadê minha chave? Cadê meu conectar? Onde você colocou? Você sempre vai começar. Tudo isso está rolando e a grande engrenagem da lei de causa e efeito está funcionando. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo terá uma resposta. Tudo aquilo que estamos agindo terá uma reação. Mas João, até as pequenininhas, é a lei. É a lei de Deus. Aí o cidadão, depois de muita briga dentro de casa, criou mais aflições para a vida dele. Ele consegue se arrumar e está pronto 15 para as 8 da manhã. O fretado já passou faz tempo. Ele vai ter que ir de carro, ele escolhe a opção de ir com o carro dele. Ele pega o carro dele, sai para a rua e eu pergunto para vocês, como ele vai dirigindo? Ele vai abençoando o próximo? Não, não vai abençoando o próximo. Se alguém dá uma fechada nele, ele fala: vá com Jesus, meu irmão, que os bons espíritos possam estar com você. É assim? Não. Ele vai falar palavras que não deveria, ele pode fazer gestos que não deveria, pode acontecer o pior, pode descer do carro, pode arrumar uma briga, alguém pode estar armado, acaba causando um problema, chega mais cedo no plano espiritual. Pensou um amigo espiritual recebendo você lá? Mas já? Não estava previsto. Pois é, eu me envolvi num probleminha lá, atrasei a soneca, sabe? Vai explicar para o amigo espiritual. Não tem jeito. Olha quantas aflições que já foram causadas num curto espaço de tempo. Tudo isso está sendo contabilizado. Aí ele vai trabalhar e no dia a empresa municipal que toma conta das ruas está fazendo um buraco na rua para consertar um cano. Ele vai ter que ir por outro caminho, mais longe. Já está atrasado. Chovendo. Ele chega no trabalho. Vai ter vaga perto do escritório? Não. Ele vai ter que parar o carro longe. Está chovendo. Ele tem um guarda-chuva no carro? Não. Causou mais uma aflição para a vida dele. Sai correndo, tomando chuva. Chega no escritório, entra aquele ar-condicionado gelado.
que gela até a alma. Chega correndo, senta para trabalhar 8h15 da manhã. Vem um amigo do lado e fala, bom dia. Ele fala, bom dia só se for para você. Meu dia está sendo um inferno. Olha o que Deus faz comigo, olha. Aí eu pergunto, foi Deus? Não, foi ele. Todas as ações que ele tomou, se não teve uma reação imediata, ficou registrado para ele resolver depois. Depois que eu falo, ainda hoje, amanhã, daqui 1 mês, daqui 1000 anos. A gente para pensar. Vocês já pararam para ver quantas atitudes que nós devemos ter tomados em vidas passadas que a gente está tendo que resolver hoje? Sabe aquela situação que aparece volta e meia na vida da gente e fala, não é possível que isso aconteceu de novo? Não é possível que eu estou passando de novo por essa situação? É porque nós não conseguimos aproveitar bem quando aconteceu da última vez. Nós não conseguimos entender, aprender bem quando aconteceu da última vez. Todas as situações ocorrem porque nós precisamos aprender. Aí eu falo para vocês, é fácil de aceitar? Não. É fácil de passar? Também não. Aqui a gente não está falando que é fácil. Aqui a gente está entendendo as causas. Agora, a dificuldade de passar, somos nós que vamos ter no nosso caminho. É difícil, muitas vezes, reconstruir o passado. É difícil, muitas vezes, reconstruir o engano. É difícil. Mas nós precisamos. Porque é importante saber que Deus não nos dá nenhum fardo maior do que nós possamos carregar. Esse é o fato que a doutrina nos fala. Tudo aquilo que nós temos em nossas vidas, as dificuldades, as dores, são necessárias e nós conseguimos passar por elas. Sempre. Agora, nas causas atuais do meu sofrimento, eu começo a pensar, quantas coisas que eu posso mudar? Quantas coisas que eu posso deixar de fazer como eu estava fazendo e mudar e fazer diferente para ter resposta diferente? É mais fácil, é melhor, começa a tornar as coisas mais leves, mais tranquilas. Todas as situações em que eu passo, eu ajo com aspereza, eu ajo com peso, eu ajo com raiva. A resposta que eu vou ter é só a raiva. Quando eu começo a transformar a minha forma de agir, a mudar o meu jeito de agir, eu começo a transformar a minha realidade em volta de mim. Como que isso se chama na doutrina espírita? Reforma íntima. Reformar-se intimamente. Eu costumo brincar, eu falo que a reforma íntima é igual você reformar um apartamento de 45 metros quadrados morando dentro sem sacada. Difícil, né? É a mesma coisa. Você não tem para onde ir, não tem quintal. Estou batendo no escritório. Não tem quintal. Não tem onde ir. Não tem como ir para um spa e voltar, a reforma íntima está pronta. Não dá. É nós conosco mesmo. A reforma íntima está dentro de nós. Nós temos que praticá-la, fazê-la. Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada ano. Eu sei que até ontem a nossa reforma íntima foi embora, né? Porque há tanto de briga que tivemos até o dia de ontem, e hoje ainda continua, né? Estou procurando nem entrar nas redes sociais para não ver a brigueira que está, né? Olha, e a gente vê pessoas que não deveriam estar ali, passando por situações ali. Quanta causa e efeito que está acontecendo ali. Não, porque quem votou em fulano é isso, quem votou em cicrano é aquilo. Causa e efeito está aí, gente. Está acontecendo, vai acontecer, nós vamos ter que responder por tudo que nós fizermos. Até no Facebook? Até no Facebook. Em qualquer lugar. Então nós precisamos tomar esse cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, né, com o nosso jeito de agir. Isso é importante. E aí nós vamos encontrar as causas passadas. As causas de vidas passadas. Como que funcionam as causas das vidas passadas? Vamos entender com um exemplo também. Nós sabemos, através dos livros de André Luiz, principalmente, que toda vez em que nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual,
tirando o tempo que nós passamos em desequilíbrio, depois do desencarne, de acordo com a nossa vida, com a nossa vivência e com as nossas escolhas, nós vamos para uma cidade espiritual. Isso é fato. Então, existem cidades espirituais que vão nos acolher, que a nossa família anterior já está lá esperando pela gente, eu espero que a gente tenha uma casinha lá para a gente viver e tudo mais. Nós vamos encontrar isso nos livros de André Luiz, no Nosso Lar principalmente. E depois que nós estivermos um tempo lá vivendo na cidade espiritual, trabalhando, produzindo, vai vir a oportunidade do reencarne. Olha, nós vamos ser convidados a reencarnar. Quando nós somos convidados a reencarnar, os amigos espirituais superiores fazem uma reunião conosco e com todas as pessoas que vão estar conosco na nova encarnação, para poder fazer uma entrega de atividades, né? Olha, na encarnação passada você precisou fazer isso e você errou. Então nessa você vai precisar passar por essa situação. Você vai ser filho dele, você vai ser mãe dele, você vai ser irmão dele, vocês vão reencarnar, lógico que tem o livre-arbítrio no meio de tudo isso, mas é feito um rascunho do que será. E aí então, parte para a nova encarnação. Nesse exemplo, a pessoa que eu estou citando, ficou acertado que em determinada idade da vida dela, ela ficaria milionária. Milionária. Não sei se era por mega-sena, se era por herança, se era por trabalho, enfim, ela ia ficar milionária, ia ter um dinheiro fantástico. Ela reencarna, volta aos círculos terráqueos da Terra, passa o tempo, na idade certa ela recebe aquela herança ou recebe o prêmio, fica milionária. E aí eu me recorro ao Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon não é uma entidade, Mamon não é o diabo. Mamon é uma palavra do hebraico que significa dinheiro ou fortuna. Não se pode servir a Deus e a fortuna. Nesse capítulo nós aprendemos o real modo de se usar a riqueza numa encarnação, que é proporcionar para as pessoas oportunidade de crescimento. Vejam, não é dividir a fortuna em partes iguais para todo mundo, porque não funciona no nosso planeta ainda isso. Daqui 10 anos teremos ricos e pobres de novo, por causa da classificação, do tipo do nosso planeta. Então a pessoa que tem muito dinheiro, ela vai criar oportunidades para que os outros possam participar com o seu trabalho, com o seu esforço, daquela fortuna. Ela vai gerar empregos, ela vai fomentar a ciência, a medicina, a tecnologia. Ela vai ajudar no crescimento do planeta. Só que essa pessoa, infelizmente, fez ao contrário. Ela simplesmente sentou sobre o seu dinheiro. Lembra daquele desenho que tinha antigamente? Aí eu estou mostrando a idade, né? Do tio Patinhas, que ele nadava na caixa forte, né? Mesma coisa a pessoa fez isso, ela nadava no seu dinheiro, fez uma caixa forte só para ela. Egoísmo, ganância, vaidade, cupidez e pior, além de todos esses sentimentos, ela massacrou as pessoas que ela deveria ajudar. Errou completamente na medida. Houve o desencarne, ela fica um tempo presa à sua riqueza, vivenciando o umbral, a passagem, porque muitas vezes a gente acha que o umbral é um lugar geográfico para onde a gente vai. Eu vou para o umbral depois que eu desencarnar? Não. Umbral é uma palavra que significa limiar, passagem. A passagem do salão para a parte de fora é a porta é o umbral. A passagem do plano físico para o plano espiritual é o umbral. Todos nós vamos passar. Uns vão se demorar mais, outros vão se demorar muito menos, mas todos nós vamos passar. Aqueles que estão, por exemplo, dessa pessoa arraigadas à matéria, ela vai ficar um tempão nessa passagem não querendo soltar a matéria, achando que a fortuna ainda é dela, achando que tudo aquilo pertence a ela, o poder, a cupidez, a sensualidade do dinheiro, e vai sofrer por um tempo. Passado esse tempo, ela é recolhida de volta às cidades espirituais,
passa um tempo se reequilibrando, passa um tempo trabalhando, vai acontecer um novo reencarne, é feito de novo a reunião. Nessa reunião, os amigos espirituais superiores falam para ela: olha, você falhou na última encarnação com a riqueza. Nós vamos te dar uma nova reencarnação para você começar a responder pelos enganos do passado. Só que tem um porém, eu não posso te dar dinheiro, eu não posso te dar riqueza. Por que eu não posso te dar riqueza? Porque vai errar de novo. Então eu vou ter que te dar a situação contrária, extrema, da pobreza. Percebem que não é um castigo, é uma forma de resguardar o espírito para ele não errar mais. É dada a situação contrária, ela vem na pobreza, passando todas as dificuldades da pobreza, ainda lutando para não se tornar rica a qualquer preço, passando pela situação difícil, dependendo de outras pessoas. Todas as pessoas que ela massacrou vão estar junto dela, muito provavelmente auxiliando-a, se alguns conseguiram perdoá-la, e ela vai passar por essa reencarnação. Vai voltar, o processo vai acontecer de novo, ela provavelmente vai ter a pobreza mais uma vez, e assim por diante. Vamos contar que por 10 reencarnações ela passe por isso. Expiação. Até o momento que ela conseguiu expiar os enganos, ela vai agora ter uma nova reencarnação de prova. Qual vai ser a prova dela? A riqueza. Ela vai passar pela riqueza para que ela possa provar, não para Deus, não para os amigos espirituais, mas para ela mesma, que ela conseguiu aprender o real uso do dinheiro. Isso é um dos exemplos que nós temos de vidas passadas. Vamos colocar diversos outros exemplos. A inteligência, as faculdades que Deus nos provê, que nós usamos mal, depois temos que reequilibrar. Nossas capacidades que nós usamos mal, depois temos que reequilibrar. O mal que nós fazemos para o nosso corpo físico. Tudo isso nós temos que reequilibrar em outras encarnações. Muitas doenças acontecem na encarnação atual devido a desequilíbrios de encarnações anteriores. Tudo fica registrado, tudo fica guardado. E nós vamos ter que responder e organizando e reequilibrando tudo de novo. Então, nós vamos entender que nós vamos responder pelos nossos atos. Agora tem uma coisa interessante, uma coisa que é boa. Se eu respondo pelos meus atos ruins, eu também respondo pelos meus atos bons. Quanto mais atos bons eu realizar, mais eu vou compensar os atos ruins que eu tive no passado. Então pode ser que eu venha com uma programação de passar por algum sofrimento, por alguma dor em determinada idade. Só que eu fiz tanta bondade, eu ajudei tanto o próximo, eu fiz tantas coisas boas, que chega no momento, isso é repensado pela equipe espiritual. Não, ele conseguiu passar, ele conseguiu compensar o erro fazendo a caridade, fazendo o bem. O amor, como diria Paulo, cobre a multidão dos pecados. Então nós podemos agir para o bem, para o amor ao próximo, para a caridade e reduzir as nossas dificuldades. E Deus não nos cobra, entre aspas, tudo aquilo que nós realizamos. Um pouquinho do bem que nós fazemos, da caridade, já nos ajuda gigantemente. Então é importante que nós possamos realizar a caridade, o bem ao próximo. E tem uma história que eu queria compartilhar com vocês, que é uma história muito interessante, que nos fala a respeito de reencarnação, que nos fala a respeito de lei de causa e efeito, que nos fala a respeito de justiça divina. Em uma determinada encarnação, um casal toma uma decisão extremamente ruim para eles e para o próximo. Eles resolvem, para ficarem ricos, traficar crianças. Eles roubavam as crianças de seus pais biológicos e vendiam para outras pessoas em outros lugares. Fizeram isso a encarnação toda quase, contabilizando 200 crianças que eles tiraram dos pais e levaram para outras pessoas, traficaram. Desencarnaram,
passaram por um momento de distúrbio muito grande, voltaram para as cidades espirituais, chegou o momento do reencarne. Então eles são reunidos e o espírito de luz designado para auxiliá-los chama-se Antônio. O Antônio era o espírito de luz que iria ajudar eles a fazer o processo do rascunho da reencarnação. Então a gente pensa, bom, se na encarnação passada eles traficaram crianças, nessa encarnação eles vão ter que ser traficados para aprender o que eles fizeram. Não, essa não é a lógica divina. O que foi proposto a eles pelo Antônio, obviamente respondendo a espíritos superiores, um espírito superior como ele era, foi proposto o seguinte: vocês vão voltar para o plano carnal, vocês vão reencarnar em lugares diferentes. Num determinado momento vocês vão se encontrar, vocês vão desejar ficarem juntos, lembrando do livre-arbítrio. Vocês podem se encontrar e não desejar ficar juntos, e esse planejamento não vai acontecer. Mas se acontecer de vocês desejarem ficar juntos, vocês vão ter 2 filhos, e quando esses filhos estiverem numa idade já um pouco mais maior, assim, um pouco maiores, né, com 13, 14 anos, vocês vão começar a ter uma vontade gigantesca de terem um orfanato. E quando vocês abrirem esse orfanato, vocês vão receber as 200 crianças que vocês traficaram, de volta para vocês cuidarem delas. Tudo bem? Tudo bem. Eles aceitam o plano, aceitam a questão reencarnatória, vão para o mundo físico, reencarnam. Depois de um certo tempo se encontram, se apaixonam, resolvem ficar juntos, resolvem se casar, têm 2 filhos. Quando esses filhos estão já com a idade de 13, 14 anos, começa a vontade neles. Vamos abrir um orfanato? Um fala para o outro. Vamos, boa ideia, eu sempre quis ter um orfanato. Vamos atrás? Vamos. Comece a ir atrás de prefeitura, documentação, imposto, alugar a casa. Gente, dá muito trabalho. Deixa quieto. Dá muito trabalho, deixa quieto isso daqui, a gente não vai fazer nada não. Os filhos já estão grandes, já está bom demais. E isso aconteceu por 5 vezes. 5 vezes eles desejaram fazer e não faziam, desejaram fazer e não faziam. A espiritualidade ajudando eles, eles não queriam fazer. Até que eles são surpreendidos por uma gravidez fora do tempo, que eles não esperavam mais. Vem um menino maravilhoso, um menino com características lindas, calmo, tranquilo, um menino equilibrado, uma criança dócil. Quando essa criança cresce um pouquinho e passa na rua e vê uma criança em estado de rua, o que ela falava para os pais? Papai, mamãe, por que nós não ajudamos essa criança? Por que nós não fazemos nada por ela? E aí renasce neles a vontade de abrir o orfanato. Vão atrás de documentação, impostos, prefeitura, alugar casa. Dá muito trabalho. E por mais 5 vezes, não fizeram o que precisava ser feito. Com 8 anos de idade, essa criança é acometida de uma doença e desencarna. Imagine uma criança desencarnando para os pais como foi. Um ato terrível, uma situação horrorosa, uma dor inimaginável. E então, em memória desta criança, eles finalmente conseguem abrir o orfanato. Colocam no orfanato o nome da criança em homenagem a ela. Recebem as 200 crianças e conseguem realizar o trabalho que precisava ser realizado. Muito tempo depois se passa, desencarnam. Volta todo mundo para o plano espiritual, passa mais um tempo trabalhando na cidade espiritual, até que chega a nova reencarnação. Reúne-se todo mundo. Antônio está lá, para poder fazer o ajuste com eles. Então Antônio fala, muito bem, vocês conseguiram abrir o orfanato, vocês fizeram o trabalho que tinha que ser feito, as crianças foram acolhidas, vocês conseguiram sanar esse débito. Vamos agora planejar a próxima reencarnação. Então a mãe, a mulher, fala assim, Antônio, tudo bem,
vamos fazer isso. Só que tem um porém, eu queria fazer uma pergunta. Posso? Pode, claro. Olha, meu marido está aqui, meus 2 filhos estão aqui, as crianças que nós acolhemos estão todos aqui em espírito. E aquele meu filho? Cadê aquele meu filho maravilhoso que foi por causa dele que nós fizemos o trabalho? Antônio abriu um largo sorriso e disse: "Ô mãe, eu precisava dar um jeito de vocês fazerem." Então, o que parecia ser uma desgraça era, na verdade, Deus trabalhando para que eles fizessem o que era preciso. Quantas e quantas vezes, não precisa chegar nesse ponto de perder alguém, mas quantas e quantas vezes acontecem situações na nossa vida que é para a gente acordar, é um chacoalhão. A gente muda completamente, a gente se transforma completamente, fala: não, agora eu vou fazer. É isso, esse sofrimento está me empurrando para fazer, esse sofrimento está me empurrando para realizar, eu vou fazer. E realizamos a necessidade da tarefa. Todos nós, na nossa encarnação, temos um papel a realizar. E esse papel deve ser realizado com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Então, se nós temos as aflições em nossas vidas e hoje entendemos um pouquinho mais das causas dessas aflições, vamos agir na causa. Vamos mudar a nossa forma de pensar, de enxergar. Vamos mudar a nossa forma de compreender e olhar de um jeito que torna tudo muito mais leve, que torna tudo muito mais amoroso. Então, meus amigos, que a gente possa ter sucesso no nosso empreendimento de transformação, que a gente possa ter sucesso na nossa caminhada de renovação espiritual, que a gente possa se transformar todos os dias e que todos os dias nós tenhamos motivos para estarmos melhor do que o dia de ontem. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar? Vamos? Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, imaginar a doce e serena presença do nosso Mestre Jesus ao nosso lado. E pedir a Ele que nos auxilie nessa transformação, que nos auxilie nas dificuldades que temos e que possamos aprender dia a dia a sermos melhores, que possamos nos transformar seguindo os seus exemplos, Mestre, e que o Senhor seja uma constante em nossas vidas. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe, até a próxima oportunidade.